Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos verificar a influência de diferentes tipos de materiais na blindagem da radiação ionizante. Então, para isso, nós vamos estar utilizando o nosso espectrômetro de contagem, tá? O nosso contador Geiger-Müller, né? Vamos estar utilizando também algumas placas de acrílico, duas fontes radioativas. Uma é o Európio 152, a outra é o Césio 137. Vamos estar utilizando também um estojo contendo um conjunto de diferentes tipos de materiais absorvedores, entre eles plástico, alumínio e chumbo, com diferentes espessuras. A tabela contendo essas espessuras eu vou colocar no vídeo agora. Muito bem. Para a gente começar o experimento, nós vamos ligar o nosso contador, o botãozinho aqui atrás. Na sequência, nós vamos programar o contador para voltagem ótima de operação, apertando o botão Display Select, até Height Voltage. Nós vamos escolher a voltagem ótima de operação que nós determinamos em aulas anteriores, 880 volts. Na sequência, nós vamos programar o tempo. Nós vamos fazer contagens por minuto. Então, vamos selecionar 60 segundos. Vamos colocar ele para a função de contagem e ele está preparado para fazer a contagem. Então, vamos começar o experimento, inicialmente determinando a radiação de fundo. Diferentemente das aulas anteriores que nós usamos o rack porta-amostra para fazer as medidas, na aula de hoje nós vamos fazer as medidas sobre uma placa de acrílico. Vocês já vão entender por quê. Então, neste momento, agora que eu afastei as fontes de Európio e de Césio, elas estão no castelinho, nós vamos fazer a contagem da radiação de fundo. Muito bem. Então, nós temos uma contagem de fundo de 51 contagens. Lembrando que todas as medidas que serão feitas serão valores brutos. Aqueles valores brutos de contagens terão que ser subtraídos de 51 contagens para nós obtermos as contagens líquidas. Nós vamos usar o paquímetro para poder determinar a espessura dessas placas. Essa placa menor tem uma espessura de 6 milímetros. Essa placa maior tem uma espessura de 10 milímetros. Esse suporte, ele tem uma base sólida no fundo de 5 milímetros. Então, neste momento, nós vamos realizar a contagem do Európio 152 sem nenhuma barreira. Eu vou tomar o cuidado de segurar aqui o tubo contador durante a contagem.
Muito bem. Então, a função desse suporte é criar uma barreira de 5 milímetros de acrílico na entrada do tubo contador. E nós vamos fazer a contagem. Então, o Europeu 152 é um emissor de partículas betas. As partículas betas, elas são leves. Então, quando elas atingem essa estrutura polimérica do acrílico, ela sofre reflexão, ela sofre colisões com os elétrons das moléculas que constituem o polímero. E nessas colisões com os elétrons, como a partícula beta tem a mesma massa do elétron, então ocorre mudança de velocidade, ocorre uma transferência de energia e mudança de velocidade. Então o movimento dentro dessa estrutura polimérica passa a ser caótico, com sucessivas reflexões que vão acontecendo ali dentro, sucessivas colisões, até que em algum momento essa partícula beta cesse. Muito bem, vocês viram, pessoal, que no momento em que nós inserimos uma barreira de 5 milímetros de acrílico, a contagem diminuiu drasticamente de 22.000 para 5.400 contagens. Então significa que 5 milímetros de acrílico produziram uma barreira suficiente para atenuar a intensidade da radiação ionizante, pelo menos um fator de 70%. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar uma placa de mais 6 milímetros sobre a fonte radioativa e vamos inserir o tubo contador. Então agora nós estamos com o dobro da barreira. Resetar e contar. Então observem que para estruturas moleculares de peso molecular mais baixo, elas apresentam um efeito de blindagem muito bom para as partículas beta. Aumentando a espessura da barreira, nós diminuímos a contagem. E agora nós vamos aumentar ainda mais a espessura da barreira, colocando uma placa de acrílico ainda mais grossa. E vamos fazer a contagem. Em 1979. Então aumentamos a espessura da barreira e a contagem diminuiu. Observe então que o acrílico ele tem esse efeito de blindar as partículas betas.
Por que isso é importante? Porque para a gente estudar camada semi-redutora e o coeficiente de absorção, nós precisamos de radiações ionizantes eletromagnéticas do tipo raio-x ou raios gama. Nós temos no nosso laboratório a fonte radioativa de césio-137. O césio-137 ele decai em bário-137M por meio da emissão de partículas beta. Essas partículas beta têm uma energia cinética de 0,512 MeV. Esse bário, que tem um tempo de meia-vida de mais ou menos 2 dias, ele decai na forma de radiação gama, em bário 137 também. Tá? Lembrando que ele está saindo de um estado meta-estável, ele vai para o estado estável, e o bário 137 ele é estável. Então, nós temos, emanando da fonte césio-137, duas radiações, a beta, com 0,512 MeV, e a gama, com 0,667 MeV. Para a gente estudar a camada semi-redutora, nós precisamos de radiações gama. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos bloquear a partícula beta utilizando o acrílico, que oferece uma boa blindagem. E vai passar apenas a radiação gama. E com isso nós vamos poder estudar o efeito da blindagem sobre certos materiais, como o caso o chumbo e o alumínio. Então, muito bem. Então agora nós vamos guardar no castelo a fonte de Európio 152. E vamos utilizar a fonte de césio 137. Tá? Muito bem. Aí nós vamos posicionar a placa de acrílico de 10 milímetros sobre a fonte radioativa. Tá? Então a fonte vai estar exatamente no centro da placa. Aí neste momento eu vou posicionar nosso tubo contador exatamente sobre a fonte. Então perceba que nós temos duas camadas de acrílico que estão blindando as partículas betas que estão emanando do césio 137, deixando passar a sua gama. Então nós vamos resetar e fazer a contagem. O acrílico, ele oferece pouco efeito de blindagem para a radiação gama, porque a radiação gama, o acrílico é radiotransparente para a radiação gama. Então a radiação gama está atravessando as duas placas, mas a placa de acrílico não é radiotransparente para a partícula beta. Então essa contagem que nós vamos ter aqui é a contagem livre de barreira para a radiação gama. No modelinho que nós trabalhamos na sala de aula, essa contagem vai estar associada a I0, que é a intensidade sem barreira, para a gama. Muito bem. A intensidade sem barreira para a radiação gama deu 1.255 contagens. Então, neste momento, nós vamos começar com o chumbo. Então, aqui no rack nós temos diferentes placas com diferentes espessuras. A plaquinha Q, a plaquinha R, a plaquinha S e a plaquinha T. A plaquinha Q tem uma espessura
de 0,032 polegadas. A plaquinha R, 0,064. A plaquinha S, 0,125 de polegada. E a plaquinha T, 0,25 de polegada. Então vamos agora posicionar a primeira barreira, que é a plaquinha Q, sobre a fonte. Aí nós vamos colocar o tubo detetor. E vamos fazer a contagem. Muito bem. 856 contados. Então agora nós retiramos a plaquinha Q e posicionamos a plaquinha L. A plaquinha R tem uma espessura de 0,064 de polegada. Resetamos e contamos. (834). Tiramos a plaquinha R e vamos posicionar a plaquinha S. A plaquinha S tem 0,125 de polegada. Muito bem. Agora retiramos a plaquinha S e posicionamos a última plaquinha, que é a plaquinha T,
uma espessura de 0,25 de polegada. Muito bem. Vocês puderam perceber que o aumento da espessura da barreira de chumbo promoveu uma redução na contagem, indicando para a gente que o chumbo ele oferece uma boa blindagem para a radiação ionizante do tipo gama. Muito bem, então agora nós vamos verificar a influência do alumínio como barreira de proteção. Então nós vamos usar diferentes plaquinhas de alumínio com diferentes espessuras. Vamos começar com a menor de todas, 2 centésimos. Muito bem, agora nós vamos utilizar uma plaquinha com uma espessura maior, o dobro dessa espessura. Nós vamos usar uma plaquinha com 4 centésimos de polegada de espessura. Muito bem, agora nós vamos usar uma plaquinha, uma espessura um pouco maior. Vamos usar uma plaquinha com 6 centésimos de polegada de espessura.
Agora nós vamos usar uma plaquinha com uma espessura de 8 centésimos de polegada. Muito bem. Agora nós vamos usar uma plaquinha com espessura um pouquinho maior. Um décimo de polegada de espessura. Bem, agora nós vamos utilizar uma plaquinha com 0,12 de polegada. De espessura.